Então vamos lá. O conteúdo novo que eu vou introduzir agora, falar um pouquinho, é o conteúdo chamado relação entre concentração comum e molaridade, tá? Ah, vocês viram que a concentração comum é uma forma de expressar a concentração da solução, em termos de massa em gramas do solvente, do soluto. E a molaridade também é uma forma de expressar a concentração da solução, só que em termos do número de mol do soluto. Aí alguém pergunta, professor, mas elas duas têm alguma relação em comum, já que elas expressam a mesma coisa, que é concentração, mas elas têm alguma relação em comum? Essa relação que eu falo é relação matemática. Tem alguma relação matemática em comum entre as duas? E eu vou falar para vocês que tem sim. Porque, por exemplo, alguém poderia falar, professor, lá no laboratório, uma pessoa preparou um reagente ou uma solução e lá na etiqueta, no rótulo, está a concentração de 5 gramas por litro. Só que nas minhas contas aqui, para me fazer o experimento, eu preciso usar a molaridade, professor. E lá está a concentração lá está expressa em concentração comum. E agora, o que eu faço? Aí eu vou perguntar, você sabe que substância é? O aluno vai dizer, sei, professor, é ácido sulfúrico. Então está resolvido o problema. Porque existe uma relação matemática entre concentração comum, que é o C, e molaridade. Se você usar essa relação matemática, você vai conseguir achar a molaridade, que é o que você precisa. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? A relação entre concentração comum e molaridade, ela é a seguinte. Deixa eu só afastar aqui. A relação, ela é a seguinte. A concentração de uma solução, a concentração comum de uma solução, ela é igual à molaridade multiplicada pela massa molar do soluto. Conseguiram entender? Então, a minha concentração, o C, ela é igual a minha concentração comum, que é o C, ela é igual. Ele está querendo dizer aqui nesse enunciado que é igual a molaridade, que é o M, versus a minha massa molar, tá? Então ele está querendo dizer isso, tá? Esse enunciado. Aí alguém vai falar assim, professor, não entendi muito isso aí não. Tem como você explicar com mais detalhes, no passo a passo? Eu vou dizer, tem como a gente explicar isso. Como que a gente vai explicar isso? Fazendo uma demonstração matemática, tá? Então peço que vocês prestem muita atenção para a gente entender por que a relação entre a concentração comum e molaridade é essa equação aqui ou esse enunciado, tá? Como que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que a molaridade é igual a massa em gramas do soluto, né? Por isso que é o M1, massa em gramas do soluto, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Eu acabei de falar isso, não foi naquele slide anterior. Vocês também lembram lá da segunda aula que a concentração comum, o C, é igual a massa do soluto, que também é M1, dividido pelo volume da solução, tá? Então, as duas formas de expressar a concentração estão aqui na tela, tá? E foram dois conteúdos que vimos anteriormente, tá? Vamos lá. Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, essa fórmula aqui, ó, da concentração comum. Se eu pegar essa fórmula da concentração comum e quiser isolar o valor da massa do soluto, M1, eu posso isolar ele? Posso. É só eu fazer a multiplicação de novo, dos extremos pelo produto dos meios, né? Fazer essa multiplicação aqui. Então, meu M1 vai ser igual quem? Vai ser igual C, que é concentração, vezes V, certo? Então, se eu pegar a fórmula da concentração e isolar o M1, eu consigo ter uma relação de M1 com C vezes V, tá? E aí, o que eu vou fazer? Lá na expressão da molaridade, vocês percebem que tem um M1 aqui, que é o mesmo M1 da concentração comum? Então, esse M1 aqui da molaridade, eu vou substituir pelo valor de M1 que eu acabei de isolar aqui na concentração comum. Então, eu vou pegar esse valor de M1 aqui, ó, que eu tenho, e vou
substituir aqui, tá? Então, como que eu faço isso? Vou repetir aqui, ó, molaridade, tá? Eu estou só repetindo aqui, ó. Molaridade é igual a M1. Mas que é o M1? É o CV, né? Que eu achei lá da concentração comum. O M1 é igual a C versus V. Dividido por quem? Pela massa molar do soluto versus o V. Essa parte aqui de baixo, o denominador, estou só repetindo essa parte aqui da molaridade, tá? Só fiz substituir, tá? Então eu tenho uma expressão para molaridade que está levando em conta a concentração comum, volume, massa molar e volume, tá? Aí o que acontece? Ó, se aparece volume em cima e aparece volume embaixo, eles podem ser o quê? Cancelados, tá? Podem ser cancelados. Então, eu já tenho uma informação importante. Se eles forem cancelados, só vai sobrar o quê? Molaridade, concentração comum e massa molar. E aí eu faço de novo a multiplicação dos extremos. Do C e da molaridade versus o M1. E quando eu faço a multiplicação do meio para o produto dos extremos, eu vou ter que o C vai ficar isolado. Então, C vai ser igual a minha molaridade, tá aqui, né? C vai ser igual a minha molaridade versus quem? Versus o M1. Versus o M1. Tá? Então aqui está finalizada a nossa demonstração matemática. Eu estou mostrando que a minha concentração comum é igual a molaridade versus a massa molar, que é justamente aquilo que eu já tinha falado anteriormente, aqui em cima, e também tinha mencionado aqui no enunciado. Tá? Então essa é uma demonstração matemática bem simples que mostra a relação entre concentração comum e molaridade. Então gravem isso. Concentração comum é igual a minha molaridade versus a massa molar do soluto. Fechou? Vamos passar para outro slide. Tá? Aqui ele tem um exemplo. Vamos ver se vai dar tempo de fazer. Aqui ele tem um exemplo de como que eu aplico esse conceito matemático, essa formulação matemática que vimos anteriormente. Tá? Vamos ver como é que aplica isso com calma? Vamos ver aqui agora. Seguinte. O exemplo é uma questão, no caso. Né? Ele fala assim, uma solução de brometo de cálcio a 10 gramas por litro apresenta uma concentração em mol por litro igual a... Não sei qual que é o valor. Tá? Então isso a gente vai calcular agora. Vamos lá. Então, repetindo. Uma solução de brometo de cálcio a 10 gramas por litro apresenta uma concentração em mol por litro igual a... Então é o seguinte. Primeira coisa. Primeiro vamos às informações do enunciado. Ele fala que é uma solução, né? Fala que é uma solução, tá? Informação importante é essa, uma solução. Fala que uma solução é feita de brometo de cálcio, então aqui é o nosso soluto, certo? Uma solução de brometo de cálcio. E ele dá uma informação também importante. Ele fala que essa solução tem 10 gramas por litro. Se ela tem 10 gramas por litro, só pela unidade de gramas por litro, eu já vou sacar que isso aqui é a minha... Eita, agora ferrou. Que isso aqui é a minha concentração comum, tá? Como que eu sei, professor? Só pela unidade eu já sei. Quem que é a unidade... Quando eu tiver expressa essa unidade gramas por litro, eu vou saber que é a concentração comum, que é a massa em gramas dissolvida por litro de solução. É o C. E aí ele está pedindo a minha molaridade, que é o Mzinho com esse rabinho aqui, tá? Então a questão é essa. Beleza? Primeira coisa. Se ele fala que é o brometo de cálcio, eu vou precisar da massa molar dele. Por que eu vou precisar da massa molar dele? Porque a relação entre concentração e molaridade, elas têm a massa molar envolvida no meio, né? Porque ó, a concentração é igual a molaridade versus a massa molar do soluto. Concentração, eu tenho. Concentração comum? Tenho. Molaridade, eu tenho? Não, mas é a que eu estou precisando, né? E a massa molar eu tenho? Não, mas eu sei calcular. Então, eu tenho. Então, vai ficar faltando somente essa grandeza aqui, que é a que a questão está pedindo, molaridade. Beleza? Então, primeiramente, vamos calcular logo aqui a massa molar do meu soluto, que é o brometo de cálcio. O brometo de cálcio, a fórmula química dele é essa aqui, ó. Ca
Br2, tá? Ca, que é o cálcio, Br, que é o bromo, e 2, que é o índice aqui. Então, a fórmula molecular do brometo de cálcio é CaBr2. Quando vamos lá na tabela periódica e consultamos as massas molares do cálcio, do Br, e depois multiplicamos por 2 a massa do Br, eu vou chegar numa massa molar de 200, tá? 200 o quê? Gramas por mol, tá? Eu vou chegar numa massa molar de 200 gramas por mol. Beleza? Aí, seguinte. Aí vamos lá. A concentração, como eu falei, eu já tenho. A molaridade que eu estou procurando é massa molar, eu já tenho. Então agora é só substituir aqui na fórmula, na expressão que a gente acabou de encontrar aqui, né? Então eu coloco concentração. A minha concentração é quanto aqui? Concentração comum é 10. Né? Que a questão lá me forneceu aqui, ó, 10. Igual. A molaridade é quanto? Não sei. É justamente o que eu estou procurando. Versus o M1. Quem é o M1? Massa molar. Quanto que é a massa molar? Eu já tenho? Tenho. Como foi que eu obtive? Eu calculei de acordo com a tabela periódica. E ela deu quanto? 200. Então tá aqui, ó. 200. Fechou? Então, a massa molar, que é o 200, está multiplicando a molaridade. E a molaridade é o que eu estou procurando na questão, ó. Ele quer saber a concentração em mol por litro é igual a. Então a molaridade é o que eu estou procurando. Se a massa molar está multiplicando a molaridade, eu quero a molaridade sozinha desse lado aqui da equação, né? Porque eu estou procurando ela. Então, se ela está sendo multiplicada pela massa molar, a massa molar passa para o outro lado, dividindo. Então, a minha molaridade vai ser igual ao 10 aqui, né? Ao 10 dividido por 200. De novo. Por quê? Porque o 200 está multiplicando a massa molar. Como o 200 está multiplicando a molaridade. Como eu quero a molaridade, eu preciso deixar ela sozinha, que eu estou procurando é ela. Então, o 200 está multiplicando aqui desse lado, para o outro lado ele passa dividindo. Então, é por isso que a minha molaridade agora ficou sozinha, porque o 200 que estava multiplicando passou para lá dividindo, tá? Então, aí é fácil, ó. Corta o zero, corta esse zero aqui de baixo. Então, a minha molaridade vai ser 1 dividido por 20, que vai ser aproximadamente não, vai ser igual a 0,05. O que, professor? Mol, porque com molaridade mol por litro, que é igual letra C. E aí, conseguiram entender a nossa demonstração, esse exemplo de como aplicar aquela fórmula que a gente acabou de encontrar anteriormente? Agora vamos passar para mais um conteúdo novo, tá? Acabamos de ver um conteúdo novo, que foi a relação entre concentração comum e molaridade, e agora vamos ver mais um conteúdo inédito, que é o título. O que é o título? É mais uma forma de expressar a concentração das soluções. Por isso que está aqui, ó, concentração das soluções, tá? E essa que vamos estudar aqui agora é o título. Ou seja, vai gravando, ó. Já vimos concentração comum, que é o C. Já vimos molaridade, que é o Mzinho lá com o rabinho puxado. E agora vamos ver o título, que é o T. Esse T aqui diferente, tá? O T diferentão, beleza? Então, vamos estudar o conceito de título, que é uma forma também de expressar concentração. Vamos lá. Vamos imaginar aqui, todos vocês, vamos imaginar que eu tenho um recipiente, que lá dentro desse recipiente eu tenho uma solução. E essa solução ela é formada por 10 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ele é o NaCl, que é o mesmo presente no sal de cozinha. Então, para facilitar a nossa compreensão, eu vou dizer que eu tenho um copo e dentro do copo tem uma solução que é formada por 10 gramas de sal de cozinha e 90 gramas de água. Tá? Então, vamos imaginar isso. Eu vou perguntar para vocês aqui. Vocês todos concordam que se eu tenho 10 gramas de sal de cozinha e 90 gramas de água, vocês todos concordam que a massa da minha solução será 100 gramas? Me respondam aí. Sim. Sim, né? Então, ó a animação. Percebe? Eu tenho
10 gramas de NaCl, que é o meu sal de cozinha, e se eu somar com 90 gramas de água, eu vou formar uma solução total que vai ter uma massa de 100 gramas, beleza? E aí, eu tendo a massa de 100 gramas, eu posso fazer uns cálculos simples para verificar qual que é a massa de cada componente em relação à massa total. Como que eu faço isso, professor? O que você está falando aí agora? Falou grego, que eu não estou entendendo nada. Alguém poderia perguntar isso, certo? Mas que vocês, como são alunos inteligentes, não vão perguntar porque vocês estão entendendo tudo. Então vamos lá. Alguém pergunta, professor, eu quero saber qual que é a fração de massa do NaCl em relação à massa total. É fácil. É só você pegar a massa somente do NaCl, tá? Que é 10, e dividir em relação à massa total, que é 100. E aí, quando você faz essa divisão, você vai achar 10 dividido por 100, que é 0,1. Então, 0,1 é a fração da massa total que corresponde ao NaCl. Então, ele está querendo dizer o quê? Que dentro das 100 gramas, em termos de fração, 0,1 ou 10% corresponde à minha fração de NaCl presente dentro da solução. Então, essa fração ele está querendo medir quanto de um componente tem dentro da minha massa total de solução. Alguém pergunta, interessante, professor, e qual é a fração da massa total correspondente à água? Mesma coisa, só que em vez de eu colocar, de eu dividir 0,1 por 100, eu vou dividir 0,9 por 100. Eu vou dividir 90 por 100. Por que eu vou dividir 90 por 100? Porque a massa correspondente à água é 90 e a massa correspondente à solução, que é a soma das duas, é 100. Então, se eu dividir 90 por 100, vai dar 0,9, que é a fração total da massa que corresponde à água. Beleza? A fração em massa do soluto, esse nome é muito grande e ele geralmente costuma ser chamado como título em massa da solução, tá? Então, a partir de agora, não vamos mais falar de fração de massa de um componente em relação à solução total, vamos falar de título, tá? Então, a partir desses conceitos iniciais, a gente consegue definir o que vem a ser o título, tá? O título em massa, já que eu estou falando de massa, ele de uma solução, ele é o quociente, tá? Ele é o quociente. Quociente, vocês sabem o que quer dizer divisão, ou quer dizer razão. Então, o título em massa quer dizer o quociente ou a razão entre a massa do soluto e a massa total da solução. Que no caso, a massa total da solução é quem? É soluto mais solvente. Então, sempre que eu estiver trabalhando com título em massa, é só lembrar que o título é a massa do soluto dividido pela massa total da solução, que é a soma do soluto mais solvente. Beleza? Conseguiram entender aí essa primeira parte inicial? Tudo aquilo que eu falei anteriormente nesse slide aqui é a parte conceitual. Vamos agora para a parte matemática. A parte matemática ela é bem simples, tá? É tudo aquilo que foi explicado da maneira conceitual, a gente vai para a parte matemática. Primeira coisa, a forma de expressar o título. O título é igual a M1, que é a massa do soluto, né? A gente já vem falando de M1 já desde o começo da aula. É a massa do soluto dividido por M. Quando não aparece nada aqui do lado do M minúsculo, quer dizer a massa da solução, né? Quando não aparece nada, quer dizer solução. Quando aparece 2, quer dizer solvente. Quando aparece 1, quer dizer soluto. Então, se não aparece nada aqui, então é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Ou o título é igual a M1 dividido por M1 mais M2, que é justamente a minha massa da solução. Foi o que eu acabei de explicar. Essas equações são iguais. A única coisa que ele fez foi derivar a massa da solução. Em vez de ele colocar um M representando a massa da solução, ele pegou e expandiu, mostrando que a massa da solução é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Beleza? Aqui eu tenho as explicações de quem que é quem dentro da equação, mas eu já estou falando, então vocês já estão sabendo que o T é o título em massa, M1 é a massa do soluto, M2 é a massa do solvente e o M é a massa da solução. Fechou? É interessante notar também que o título ele pode ser expresso em porcentagem. O título pode ser expresso em número inteiro, ele pode ser expresso no valor numérico, número inteiro sem unidade, número real sem unidade, na verdade, e também pode ser expresso em porcentagem. O título em porcentagem ele vai ser igual a 100 multiplicado pelo título em massa, que é o título que eu obtive aqui nessas equações, tá? Eu acho o título aqui, geralmente ele vai dar valor, por exemplo, o título, nesses exemplos aqui, deram 0,1
por exemplo, deu 0,1. Então, se eu quiser achar o título em porcentagem, é só multiplicar por 100, que seria, no caso, 10%, né? 10 vezes 0,1. Então, o título em porcentagem é igual a 100 multiplicado pelo título em massa. O título em massa eu acho usando essas fórmulas aqui de cima. Tá? O título em porcentagem, ele é maior do que zero e menor do que 100. Tá? Aí isso aqui tem tudo a ver com nossos dias atuais. Porque alguém vai lembrar, professor, é, esse título aí que você fala de porcentagem de massa do soluto em relação ao solvente, tem a ver com álcool em gel, que as pessoas estão falando é álcool 70%, essas coisas? Eu vou falar para vocês que tem tudo a ver. Essas medidas de álcool em gel 70%, ali é uma medida da fração da massa do soluto em relação à massa do solvente, que é a água, em relação à massa da solução, que é a água justamente com álcool. Então, uma aplicação direta do conceito de título, a gente está tendo nos dias atuais, que é essa questão do álcool em gel ou do próprio álcool líquido mesmo. Álcool 70%, existe o álcool 65%. Então, aquela porcentagem que ele está falando ali, álcool 70%, é esse título aqui em porcentagem. Álcool 70% quer dizer que tem 70% de álcool presente naquela solução formada por álcool e água. Beleza? Então é uma aplicação prática. Fechou? Vamos aqui. Ah, tá. Aqui é só, de novo, repetindo o título em massa, que é o conceito que eu já tinha mostrado anteriormente, que é a relação entre massa do soluto e massa da solução. Tá? E agora, nós vamos aqui para um exemplo resolvido. Tá? Um exercício resolvido sobre isso. A questão pergunta assim: não olhe para a resposta agora, olhe só para o enunciado por enquanto. Ó. Uma solução, ela contém 8 gramas de cloreto de sódio. 8 gramas de cloreto de sódio, que é o nosso, que já mencionei no início da aula, NaCl. E a solução também contém 42 gramas de água. Ele pergunta qual é o título em massa da solução e qual é o título percentual, ou seja, qual é o título em porcentagem da massa da solução. Tá? Então vamos lá. Pela fórmula vai ficar fácil. A fórmula do título em massa é igual a M1, massa do soluto, dividido pela soma da massa do soluto mais a massa do solvente, que é a massa da solução. Então quem que é o soluto? NaCl. Quem que é o solvente? Água. E quem que é a solução? NaCl mais água, né? Então aqui basta a gente jogar na fórmula, a gente colocar na fórmula. O M1, que é a massa do soluto, eu tenho. É quanto? 8 gramas. Está aqui o 8. A massa do soluto embaixo também tem 8. E a massa do solvente, 42. Então aqui vai ficar 8 sobre 50. Que no caso eu estou somando aqui 42 com 8, né? Quando eu faço essa divisão de 8 por 50, eu vou achar um título em massa igual a 0,16. Então já está respondida essa parte aqui. O título em massa da solução será 0,16. Alguém pergunta, professor, e o título percentual? É só pegar o 16 e multiplicar por 100. Se eu pegar 16 e multiplicar por 100, que é o que ele está fazendo aqui, eu vou achar um título em porcentagem, um título percentual de 16%. Tá? Então essa é a conta que é feita também quando está fazendo o álcool, para saber a porcentagem. Eles fazem esse tipo de cálculo aqui e chega no número percentual. Tá? É bem similar a isso. Conseguiram entender essa parte aqui? Vamos resolver essa questão aqui, esse exemplo. Tá? Primeira coisa que a gente precisa resolver aqui é colocar a expressão, né? No nosso título em massa, que é igual a M1 dividido por M1 mais M2, né? Seguinte, então repetindo o enunciado, ele fala assim, quantos gramas de água são necessários a fim de preparar uma solução 20% em peso, ou em massa, mesma coisa, usando 80 gramas de soluto. Percebe que aqui ele utilizou o meu título percentual. Só que na minha expressão eu quero usar o título em massa, né? Então, se o meu título percentual é igual ao meu título normal, que é o título em massa, vezes 100, e só que eu quero meu título normal, o título em massa, é só eu pegar o título percentual e dividir por 100, né? Que o 100 passa para cá dividindo. Então, se é 20% eu divido por 100, o meu título aqui vai ser 20%, né? Que ele forneceu lá, dividido por 100.
né? E aí quando eu corto o zero com zero, vai ficar 2 dividido por 10. Então meu título percentual, ou o meu título em massa será 0,2. Pronto, agora é fácil de resolver. É só jogar na fórmula. O título em massa eu já tenho? Tenho. Que é quem? 0,2. Fechou? A minha massa do soluto, eu tenho? Tenho. Ele falou 80 gramas de soluto. Então tá aqui. 80. Fechou. Embaixo vai ser a massa da solução, que é 80, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Só que quem é a massa do soluto também é a mesma que eu tenho lá em cima, né? 80. Mais a massa do solvente. Quanto é a massa do solvente? Eu tenho? Não. Ele está pedindo quantos gramas de água são necessárias, que é justamente a massa do solvente, que é a água. Então, o M2 eu não tenho. O M2 vai ser a minha incógnita. Tá? Então, aqui de novo. Multiplicação. Produto dos meios versus produto dos extremos. Então, o 80 está multiplicando nada, está multiplicando 1, que tem aqui embaixo, do 0,2. Então, vai ser igual a 80. Tá? Igual. O 0,2 vai multiplicar tanto esse 80 aqui quanto esse M2. Então, eu vou ter o quê? 0,2 vezes 80 mais M2. Tá? Então, eu vou ter essa expressão. Certo? Fazendo esse produto cruzado aqui, eu vou chegar nessa expressão linear aqui, tá? Que é essa equação. Certo? Então, o 0,2 vai multiplicar tanto o 80 quanto o meu M2. Então, é só repetir aqui de novo. 80, repetindo aqui o primeiro membro da equação, né? 80 vai ser igual. Quanto é 0,2 vezes 80? Vai ser igual a 16, tá? Um jeito simples de resolver. Corta esse zero, passa a vírgula para cá, vai dar 2 vezes 8, que é 16. Mais 0,2 vezes M2, tá? Então, esse 0,2 que estava multiplicando 80, ele também vai multiplicar o M2. Por isso que tem aqui 0,2 versus M2, tá? O 16 está dando esse segundo membro aqui com sinal positivo. Quando não aparece nada aqui, está sinal positivo. Ele vai passar para o primeiro membro com sinal negativo. Então, vai ser 80 menos 16. Esse mouse aqui é ruim de digitar isso aqui, de escrever isso aqui. 80 menos 16 igual a 0,2 M2, que é o que eu estou procurando. Tá? Agora eu vou vir aqui para cima e terminar a questão aqui. Tá? Vamos lá. 80 menos 16 vai dar igual a quanto? 64. Que vai ser igual a 0,2 M2. Então, o meu M2 vai ser igual a 64 dividido por 0,2. Que ele tá, o 0,2 estava multiplicando o M2, agora vai passar dividindo. 64 dividido por 0,2 vai ser o meu M2, que vai ser igual a quanto? 64 dividido por 0,2 vai ser igual a 320 gramas. Fechou? Então a nossa resposta correta é 320 gramas. E qualquer coisa me escrevam para tirar as dúvidas, tá? Eu vou encerrando aqui a aula de hoje. Forte abraço a todos vocês. Em breve vai ter uma lista de exercícios sobre esses conteúdos aqui. E até mais. Valeu, forte abraço.